Sejam todos muito bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo, a mais um episódio do Pode a Mais, o podcast do Portal a Mais, falando especialmente da Feira do Empreendedor Sebrae 2025. E agora nós vamos contar mais uma história. Eu estou recebendo aqui a Ellen Teles, ela que é da empresa Ellen's Atelier, também empreendedora lá de Arujá. Ellen, seja muito bem-vinda ao Pode a Mais. Obrigada, Ariane. Boa noite. É um prazer estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Primeira vez que participa da feira? Primeira vez. Como expositora, sim. Olha só que bacana. Gente, a Ellen, ela faz... Olha só que coisa mais linda. Ela faz esses acessórios aqui, ó. Isso aqui é um porta-óculos e um porta-cartão. E sabe o que é o mais bacana? Ela faz personalizado. Ellen, conta pra mim como é que surgiu a sua empresa. A minha empresa, ela surgiu na pandemia, confeccionando máscaras. Olha com uma só. necessidade. Mesmo trabalhando CLT, naquela escassez, eu ousei pegar a máquina de costura da minha mãe e aprender a costurar. Uau! E aí eu comecei, a partir daí, desvendar o mundo da costura criativa, até chegar no material que eu trabalho hoje, né? Com as peças que eu trabalho hoje. Então mas tudo você, muito orgânico mesmo. Você que produz essas peças, você Sim, mesmo que do costura. zero. Do zero, que legal! Eu desenvolvo o produto, escolho o material, corto, colo, costuro, customizo, aplico o botão. Nossa, até a entrega final para o cliente. Entendi. Então ele é todo artesanal mesmo, Todo artesanal. produção 100% sua. 100%. Que legal, que bacana. E você faz então, por exemplo, chega lá, alguém chega com uma ideia, eu quero um brinde diferenciado. Agora, Outubro Rosa, né? Sim. Eu quero um brinde diferenciado. Você ajuda então as pessoas a pensarem em algo. Vamos supor que você não tenha, porque, gente, é uma infinidade de produtos que ela tem lá. Tem porta-batom, tem chaveiro. Inclusive, ela estava no encontro das tribos dos bois de Parintins. Ela fez um chaveiro lindo do Caprichoso que eu tenho lá, coloquei a chave do escritório, maravilhoso. Verdade. Então você ajuda o cliente a pensar. Sim, a gente consegue adaptar o produto à necessidade do cliente, porque são peças super assim flexíveis quanto a isso. Então, variação de cores, às vezes ajuste de tamanho e a personalização, que é a cereja do bolo que ajuda, Sim, né, com a compor a certeza. exclusividade. Entendi. E dá para pôr na logomarca, tudo mais. Sim, sim. Vários tipos de logomarca, né? É uma personalização um pouco mais artesanal, porque é uma vetorização, mas a maioria das logomarcas é possível adaptar para esse tipo de técnica. Entendi. E você nos contou aqui que começou lá na pandemia, né, com a máquina da sua mãe, fazendo máscaras e tudo mais. E como é que você virou essa chavinha assim para hoje você estar oferecendo esse tipo de produto? O empreendedorismo é um bichinho que pica uma vez só, né? E aí você está contaminado para sempre. Mas eu passei por uma transição de carreira, eu diria assim. Eu trabalhava 20 anos na indústria e todo o processo industrial já tinha me deixado saturada. E trabalhando paralelo, isso começou a ser meu hobby. E eu, uma pessoa que não tinha hobby, comecei a transformar no hobby e organicamente eu comecei a vender para os amigos, para os parentes. Ao contrário do que muita gente reclama, eu vendo, gente, para muitos amigos e parentes, graças a Deus. E aí eu comecei a ganhar um mercado. Quando eu saí da empresa, por uma questão de saúde, foi um meio de eu recuperar minha saúde e monetizar também, ter um recurso, transformar isso numa renda. E com o apoio da prefeitura, todo mundo acabou fomentando isso, né? Estamos aqui hoje. Eu vim o ano passado e decretei, o ano que vem eu vou vir aqui como expositora. Olha só que bacana. Você jogou para o universo e o universo te devolveu. Me devolveu. Imensamente maior do que eu sonhei, inclusive. E olha só, e fala um pouquinho, né, dessa possibilidade que a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela dá aos empreendedores de Arujá. Sim, faz total diferença para nós. Quando eu comecei a produzir, não tinha uma mentalidade empreendedora, né? Era muito um hobby e uma satisfação muito pessoal. A partir do momento que isso virou minha fonte de renda, eu comecei a enxergar os órgãos, primeiro na pessoa da Flávia, isso é muito importante dizer, antes mesmo, né, das secretarias, que eu não sabia do que ela fazia parte, mas o movimento que ela estava fazendo, eu comecei a acompanhar um bom tempo, assim, uns 6 meses. Aí quando eu fiquei sabendo da reunião que tinha na vila, que ela ia participar, eu corri e fui ver se era aquilo mesmo. Eu falei,
vou ficar de olho aqui. E a gente foi convidado para fazer a primeira feira lá no Coreto. Foi uma experiência muito boa e uma possibilidade de um canal de venda diferente, que eu trabalho no digital, mas as feiras, a venda direta com o público faz toda a diferença. Essa troca de experiência mesmo, Muita. né? Quando a gente, por exemplo, está participando aqui nessa mega feira, onde tem gente de todo o estado de São Paulo participando. Então isso acrescenta muito, né? Acrescenta e o suporte, porque eu não sabia fazer. Uhum. Eu tinha que ter o apoio. Então, você chegar cru e ter um suporte, ter um apoio. Todos os eventos que a gente faz, toda a estrutura, a gente tem apoio do início ao fim do evento. Isso é muito importante ressaltar. A gente não fica lá desamparado, não chega. Então, a gente tem o apoio total. Inclusive, as nossas ideias são abraçadas, né? A gente consegue fazer uma adaptação, ter um crescimento e uma melhoria a partir das nossas necessidades também. Então, é assim, totalmente importante e relevante, né? Para mim, pelo menos para o crescimento. Para eu ter saído das ideias do papel e colocar em prática e investir, falar, não, vale a pena, tem total conexão com o apoio que a gente recebe da Prefeitura, do Sebrae e todo esse suporte, né, que vem deles. E o bacana é que, assim, falando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todo esse apoio, né, a Kelly que começou lá pequenininha, né, fazendo máscaras e tudo mais, era um sonho dela que ela foi aprimorando. Todo esse suporte que é dado pela Prefeitura é totalmente gratuito, não é isso? Totalmente gratuito. E é uma entrega além ainda do esperado, gente. Vocês não têm noção. É totalmente. A gente é acolhido. Uhum. Acolhido por todos os lados, não só como empreendedor, como mulher, como mãe. Então, isso dá uma segurança para a gente fazer e acreditar no nosso potencial e desenvolver o nosso trabalho. Muito Essa é a bacana. diferença. Que legal. Kelly, deixa uma mensagem, então, para quem está nos assistindo, que assim como você está aí fazendo algo porque gosta, né? Mas pretende crescer ainda mais e quem sabe o ano que vem estar aqui também expondo. Sim, claro. Primeiro acreditar em si e depois fazer o movimento. Procurar as parcerias certas, que é muito importante. É difícil você começar e caminhar sozinho, então é importante sim você criar uma rede de conexão, uma rede de apoio, construir essa rede de apoio com pessoas que estão na mesma sintonia que você. É impossível as coisas não acontecerem se você não dá as mãos para essas pessoas Com e seguir em certeza. frente. O empreendedorismo é isso, né? É a gente realmente construir e entender que as pessoas, os outros empreendedores, não são seus adversários, eles podem somar com você. Somar, totalmente. Essa é a principal visão que eu tenho hoje do empreendedorismo. Nosso empreender, ele não é solitário. E às vezes a gente brinca muito, né? Eu presa, eu empreendedor, mas em Arujá, nosso empreendimento, a gente não está nessa caminhada solitária. A gente está agrupado, muito bem alocado nesse grupo, numa sintonia muito boa, numa sintonia muito gostosa, que eu ouso dizer e chamar de família, de verdade, pelo carinho, pela conexão, pela construção que a gente tem hoje em dia de apoio, de suporte, até emocional para além dos negócios. Legal. Kelly, Ellen, muito obrigada por poder contar a sua história aqui. E como é que o pessoal te encontra, né? Quem está nos assistindo, gostou aqui de algum produto ou então vai ter algum evento e quer personalizar, quer ter algo especial, como que as pessoas te encontram? Bom, pode me encontrar, que é a via que eu estou mais presente, que é no Instagram, no @ellens_atelier. Lá tem links de contato direto comigo, eu sou super acessível, estou em quase todos os eventos que a Prefeitura promove, todas as oportunidades, eu estou lá divulgando, ajudando a divulgar, ajudando a construir o nosso espaço, a transformar esse espaço num espaço maior para que venham mais pessoas, principalmente mais mulheres, somar com a gente e fazer isso ser assim, quem sabe, né, referência para os outros municípios. Com certeza. Ellen, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Foi meu. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Pode a Mais, do podcast do Portal A Mais, especial falando diretamente da Feira do Empreendedor Sebrae 2025. Até a próxima!